Pessoal, hoje nós não vamos falar sobre política, pessoal. Nada disso, hein? Nada disso. Eu sei que as pessoas aqui não gostam, não vou falar sobre política. Nós vamos falar sobre como está o Brasil no momento, ok? Pois bem, isso não envolve política, isso envolve simplesmente matemática, tá? Então, olha só, isso aqui é uma notícia recente, dizendo aí que o governo ficou sem verba para pagar 105 bilhões de reais em despesa. E os dois ministérios mais afetados, obviamente, são o Ministério da Educação e da Saúde, óbvio, né? Tudo bem, 105 bilhões, mas o governo vai restabelecer logo logo, porque enquanto agora no momento ele não tem dinheiro, já está entrando dinheiro no caixa do governo, porque os empresários estão pagando todos os dias impostos. Então, como tem imposto chegando todo dia, ele já vai conseguir colocar as contas em dia, tá? Pois bem, mas olha só. Mesmo assim, se você for pensar friamente, por que o governo está com esse problema para pagar? Se a arrecadação do governo federal bateu recorde no primeiro semestre desse ano. Pensa comigo aqui, ó. Aqui está o faturamento do governo em trilhão de reais, certo? Beleza. Quer dizer, o governo está vindo aqui, ó, tá vendo aqui a alta? Olha só, o governo estava aqui, ó, na época do Bolsonaro teve uma baixa, que foi a pandemia, depois voltou a subir um pouquinho. Agora estamos aqui em cima. Olha só a quantidade de dinheiro que o governo ganha. O governo ganha esse monte de dinheiro, mas está ficando negativo todos os meses. Pergunta, está ficando pouco no negativo ou muito no negativo? Vamos ver aqui, aula de matemática. Está ficando muito no negativo. Aqui está o endividamento, aqui, ó, o déficit, o quanto o governo gastou mais do que ganhou. O governo ele tem uma arrecadação recorde, né, pegando dinheiro dos empresários, feito um grande sanguessuga. E aí com essa arrecadação de 6 meses, 1,5 trilhão de reais, não é bilhão, trilhão, entramos em outra escala, pessoal. Com esse monte de dinheiro, o governo vai gerando déficit, ele gasta mais. A Dilma gastava aqui, ó, mais ou menos, aqui entre a Dilma e o Temer, ó, 600 bilhões a mais do que deveria. Aí depois, chega aqui a pandemia, começou a ter um déficit maior, claro, porque um monte de gente recebeu um auxílio, certo? E as empresas faturaram menos, elas pagaram menos impostos, certo? Porque lembre-se, quem paga imposto de verdade são os empresários. Esses pagam imposto. Como os shoppings fecharam, as fábricas fecharam, teve lockdown, eles pagaram menos imposto. Pagando menos imposto, obviamente, o déficit vai ficar maior ainda. Depois, ó, vai diminuindo o déficit, beleza, e entra aqui no governo do Lula. O governo do Lula vem aqui e bate um novo recorde. 2 recordes. Em um momento, em julho de 2024, o Lula chegou com um déficit maior do que o Bolsonaro na pandemia, com as empresas pagando menos imposto. Recorde de arrecadação atrás de recorde e está gastando mais do que deveria um ano atrás do outro. Depois, agora a gente chega aqui, ó, março de 2026, com um novo recorde. Um déficit de 1,2, deve ser aqui trilhão, né? Déficit cada vez maior, certo? Então o governo cada vez ganha mais, mas cada vez gasta mais. E quando ele vai gastando mais, o Brasil vai parecendo o que ele de fato é no mundo. Uma piada. Desculpa falar, pessoal, também sou brasileiro, também me sinto mal com isso, certo? Mas se você for conversar com um gringo e contar, por exemplo, que no Brasil as crianças têm uma escola péssima, mas se você fizer homeschool você pode ser preso, tipo assim, o gringo vai ficar louco com você. Se você contar que no Brasil existe um negócio de violência psicológica que não é válido contra homem, é só contra mulher, os gringos ficam loucos, entendeu? Vai para um país da África e conta como é que são as leis do Brasil, eles vão ficar com medo. Eles ficam com medo na África. As pessoas na África têm medo quando você conta como é que são as leis do Brasil. Olha o nível do negócio. Beleza. E aí, com tudo isso daqui, o que pode piorar? Bom, pode piorar que o JP Morgan ele rebaixou a nota das ações do Brasil de compra para neutro, e logo não é neutro, é venda o mais rápido possível. As empresas brasileiras, elas têm todo um potencial e estão tendo prejuízo atrás de prejuízo.
Você pode pegar agora recentemente, quem liberou aí, tem várias grandes empresas brasileiras, não vou falar o nome para não ter nenhum problema, mas um monte de grandes empresas liberaram aí negócio de bolsa de valores, elas tiveram prejuízo. Por que elas tiveram prejuízo? Porque elas são grandes, elas ganham muito dinheiro, só que para elas ficarem grandes elas tiveram que se endividar. E na hora que elas se endividam, o governo, como só está aumentando os juros, porque não consegue fechar as contas, o governo empresta para os bancos com juros altíssimos, o empresário tem que fazer o quê? Pagar mais juros ainda. Porque se o governo estivesse pagando 0,1% de juros para os bancos, o banco ia falar assim, empresários, vocês querem um dinheiro baratinho? Estou emprestando a 3%, que legal. Aí o governo diz assim, não, a gente está pagando para os bancos 14%. Ah, 14%? Aí o banco diz assim, então, empresário, não vou te emprestar 3%, vou emprestar para o governo, risco 0 a 14%, certo? Aí o empresário tem que pagar 30%, por exemplo, ou mais, né? Pois bem, por ano. E para deixar isso mais lindo de tudo, como é que nós chegamos nesse ponto? Vamos ver o que aconteceu recentemente. Está aqui no UOL, os ministros do STF mandaram juízes de 6 estados e Distrito Federal devolverem penduricários. O STF tinha definido que os juízes não poderiam receber um penduricário maior do que 35%, que é alto pra caramba, mas eles receberam a mais, então eles têm que devolver. Quanto que são esses penduricários? Vocês têm noção? Vamos ver aqui, afinal de contas, a maior parte da população pensa que o problema são os empresários que não têm lucro, que não dividem o lucro. Olha só. Diz assim, ó, basicamente, os juízes, além do salário deles, eles podem receber um limite de 46 mil reais extra por mês. Extra. Além do salário dele enorme, lá de, sei lá, 60, 70 mil reais, pode receber mais 46 mil reais a mais. Só que muitas pessoas não ficaram satisfeitas com isso. Por exemplo, teve um desembargador que ele recebeu no mês, 3 milhões de reais extra. Tá aqui. Lógico, é do maravilhoso estado mais pobre do Brasil, Maranhão. Desculpa a todos os maranhenses. Pessoal, a verdade é, o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, certo? E o Maranhão realmente tem um problema com o saneamento básico grave. E no Maranhão os políticos não resolvem o problema com o saneamento básico. E mesmo assim, no estado tão pobre, o juiz recebeu aqui, ó, o único desembargador aposentado recebeu 3,2 milhões de reais na folha de pagamento em um mês. Em um mês, 3 milhões. Posso contar uma coisa para vocês? Porque todo o problema do Brasil é empresário. Vou contar um segredo para vocês. Eu não conheço um empresário, nenhum, zero bola empresário, que ganha 3 milhões e 200 mil reais de lucro por mês. Eu não conheço nenhum. Pessoalmente eu não conheço. Sei que na internet tem muita gente que diz que ganha muito de lucro, mas eu não conheço nenhum. Eu conheço muito empresário. Não conheço nenhum que recebe 3 milhões e 200 mil por mês de lucro. Certo? Esse desembargador recebeu isso aí, 3 milhões e 200 mil em um mês. Em um mês. Certo? Olha só, além disso, em abril, ó, 300 magistrados, certo? Receberam mais do que 100 mil reais. No Rio de Janeiro, pelo menos 5 juízes receberam mais do que 200 mil reais. Se eu não me engano, é o valor extra. E outros 589 receberam penduricalhos acima de 100 mil reais, sendo que o máximo era 40. Certo? Outros casos identificados. 300 magistrados do Maranhão receberam mais de 100 mil reais de penduricalho em abril. A mais do que o salário. A mais, extra. Certo? Sendo que o limite é 40 mil. Uma magistrada inativa do Rio de Janeiro recebeu 200 mil extra. Tocantins, uma magistrada, recebeu 490 mil reais no mês extra. Pessoal, olha, eu conheço empresário que ganha 400 mil de lucro no mês. 3 milhões, que nem o desembargador aposentado ainda por cima. Aposentado. O cara aposentou além da aposentadoria integral. Recebeu uns 3 milhões e 200 extra. Vai vendo, olha só. Em Goiás, 9 juízes obtiveram mais de 200 mil reais no mês de penduricalho. Outros 130 receberam mais de 100 mil reais de penduricalho. Certo? No Rio Grande do Norte, o juiz aposentado recebeu em abril 555 mil reais. E em maio, deu uma reduzida, recebeu só, entre grandes aspas, 544 mil reais.
Em abril, o estado de Rondônia, 90% dos magistrados receberam mais do que 100 mil reais de penduricalhos. Agora vamos lá. Vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar, vamos vir para cá. Vamos lá. O governo está batendo o recorde de arrecadação. Quem está pagando essa arrecadação? São os juízes? Não. É o pessoal do Bolsa Família? Não. Quem está fazendo essa arrecadação ficar tão alta? São os aposentados? Não. São os militares? Não. Pelo contrário, a aposentadoria dos militares dá déficit atrás de déficit e é um déficit gigantesco. Tudo bem. Então quem que paga esse imposto? São os políticos? Não. Tá. Mas para chegar em 1,5 trilhão de reais, numa população de 200 milhões de pessoas, 220 milhões? 217, sei lá. Para chegar nesse valor, quem que está pagando? São os empresários. Beleza, então nós empresários nós temos que produzir, certo? Temos que ouvir o governo, o bando comunista, dizer para a população que nós deveríamos ser arrasados, que nós deveríamos ter mais imposto para pagar. Quanto mais a gente produzir, mais a gente tem que pagar imposto, é isso que eles dizem. Tá. E aí eles pegam esse lucro e passam para quê? O Bolsa Família? Bolsa Família, se eu não me engano, é 600 reais. Para onde vai esse lucro aqui, hein? Vamos lá. Para onde vai esse lucro aqui? Imagina, um desembargador recebendo 3 milhões de reais no mês de penduricalho. Desembargador aposentado. Quem que paga a conta? Então vamos lá. Eu tenho que pagar mais imposto para a população ficar melhor, diz os comunistas. Tá, ok. Parece razoável. Só que os juízes do Maranhão estão aí, um juiz recebendo 3 milhões de reais a mais no mês, a outra recebendo 500 mil, 400 mil a mais. E como é que fica isso? Aposto que todos eles têm uma vertente mais socialista. Eles estão distribuindo esse valor que eles ganham? Não, provavelmente não. Mas eu, empresário, que ganho menos do que 3 milhões por mês, certo? Muito menos que eles, né? É óbvio. Pessoal, dia disso, não conheço nenhum empresário que ganha 3 milhões por mês, tá? Não conheci nenhum, pessoalmente nenhum, certo? Que ganha mesmo, assim. Já conheci empresário que ganhou dinheiro vendendo empresa, tendo prejuízo vendendo a empresa. Isso eu conheci. Mas, assim, ganhar por mês fixo, livre, sem risco, 3 milhões de reais? Não conheço. Eu não conheço. Certo? 3 milhões, pessoal. Só isso, só isso. Além do cara ter direito a vale gasolina, vale terno, vale comida, vale não sei o que, vale estadia, vale isso. Além disso, aí um valorzinho de dinheiro ali, ó. 3 milhões de reais. Tá. Aí, como é que tá indo o Brasil? O Brasil tá indo aqui, ó, pro buraco. Quando o Brasil vai em déficit, vai pro buraco, o que que acontece? Alguém fica muito feliz. Quem que é? Não é o diabo. São os banqueiros. Por quê? Porque quando o país vai pro buraco assim, ó, os banqueiros de esquerda, no Brasil são todos de esquerda. Quando ele vai indo pro buraco assim, o que acontece? O governo tem que pagar uma taxa de juros maior, porque senão os bancos não querem comprar o título, né? Beleza. Como se aumentar os juros fosse resolver alguma coisa, a taxa de juros. Não resolve nada, porque os bancos são obrigados a comprar o título, eles querendo ou não, entendeu? Porque o governo vai pôr pressão nos bancos. Mas beleza. Então os títulos, conforme o Brasil vai indo para o buraco, o Brasil tem que pagar mais juros. E o banqueiro, ele produz? Ele não produz nada. Ele produz parafuso? Não. Ele produz o quê? Nada. Beleza. Então, os banqueiros de esquerda que financiam filmes de esquerda, que apoiam o governo de esquerda, porque eles sabem que quando tem um governo de esquerda, eles vão ficar mais ricos, porque tem que pagar mais juros, certo? O que acontece? Eles têm que, para eles ganhar mais, alguém tem que perder. Quem está perdendo? Quem paga imposto? Os empresários. Aí o empresário deixa de gerar emprego, deixa de investir em equipamento, deixa de fazer várias coisas, para o banqueiro, que já é podre de rico, ficar mais podre ainda de rico. E aí o governo vai lá, junta os banqueiros e fala o seguinte: a culpa é de quem? Dos empresários, que produzem emprego, pagam imposto. Eles deveriam pagar mais imposto ainda. O quê? E a população, em geral, pessoal, não aqui no canal, vocês sabem, mas a maioria da população do Brasil não consegue nem entender o que eu falo. Obviamente, e nem qualquer pessoa não consegue nem entender, a maior parte das pessoas inteligentes. Elas pensam que estou comendo ovo, então com ovo estou feliz, com ovo voto no partido que destrói todo mundo, mas eu tenho um ovo para comer, entendeu?
E o empresário, ele além de ovo, ainda tem um carro. Filho da puta. É assim que funciona, entendeu? É isso. Então, vamos lá. Esse é o ambiente que nós temos. É um ambiente de pessoas de baixa inteligência, uma carência de inteligência gigantesca. E não temos o que fazer, entendeu? Não temos o que fazer. O Brasil é isso. Você acha que vai melhorar? Você acha que vai melhorar? Vai melhorar. Nenhuma opção vai melhorar. Pode escolher. Joga na inteligência artificial e diz assim: encontra dentro desse grupo de candidatos à presidência da República do Brasil um candidato bom. Ela vai entrar em surto paranoico, entendeu? O que a gente tem é a opção número 2, é o melhor candidato que tem, vamos dizer assim, é o mais razoável entre todos, porque não quer arrumar confusão com os Estados Unidos, enquanto que o atual resolveu foder com a relação com os Estados Unidos. Então, tipo, estamos entrando num ponto onde todos os brasileiros vão estar fodidos eventualmente, porque o cara resolveu conseguir voto, destruindo a relação do Brasil com os Estados Unidos e dando a bundinha para o Brasil, tá? Não é ele que vai dar a bundinha, é o Brasil que vai dar a bundinha para a China, tá? É isso, basicamente é isso. Pergunta para os produtores de sapato, de calçados do sul do país como é que eles estão. Pergunta se eles existem ainda. Pergunta. Pessoal, eu tenho umas roupas que eu comprei para minha filha mais velha no Brasil, certo? Vou comprar umas roupas legais para ela. Quando eu ia viajar para Campos do Jordão, tinha umas lojas legais. Roupas nacionais, não era roupa internacional não era roupa de marca não. Roupa boa feita no Brasil, certo? Roupa de qualidade. Minha filha mais velha usou, passou para minha outra filha, passou para minha filha número 4, né? Meu filho é o menino número 3. Passou, agora esses dias, minha filhinha pequenininha tá o quê? Tá usando a mesma roupa da minha filha, a roupa tem mais de 20 anos. Eu compro as roupas que tem para vender por aí, que vem tudo da China, daqui 6 meses tá um lixo. Você põe para lavar 20 vezes aí na máquina, meu, começa a aparecer buraco nas camisetas. Uma merda de roupa, entendeu? Uma merda. É barata, mas é uma merda. Aí os caras vendem o quê? Eu quero comprar uma roupa mais cara, consigo? Vou no mercado, eu compro no mercado, não vou em loja de grife comprar roupa. Né? Vou no mercado comprar roupa e, meu, só roupa, né? Barata. A maioria dos países estão assim. E o Brasil tinha essa questão de fazer roupas boas, calçados excelentes. Agora vem tudo da China, entendeu? E os empresários ainda têm orgulho. Os empresários falam, agora vem da China, não precisa contratar ninguém aqui, contrata tudo lá na China. Qualidade péssima, entendeu? Desculpa, pessoal. Tem gente que fala assim, não, hoje em dia a China está com uma qualidade melhor. Talvez em algumas coisas tecnológicas, talvez. Eu tenho minhas dúvidas por causa da roupa. Até hoje a roupa que vem da China que eu compro, tem toda marquinha aqui. China, Vietnã, esses buracos aí que os caras compram. Meu, só roupa lixo. Roupa lixo. Infelizmente. Certo? Mas é isso. Paciência, né? Sim, às vezes eu vou em alguma loja, vou comprar terno, comprar uma roupa melhor, né? Então, quer dizer, as minhas camisas, elas não estragam, em geral, essas aqui que eu comprei não estragam, vieram tudo da Alemanha. Mas, tipo assim, da China, tipo assim, oh boy, é terrível. Mas é isso. Paciência. Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui e vamos esperar o pior, porque é isso que dá para esperar, entendeu? Independente de quem for entrar, nós vamos ter um problema fiscal gigantesco no Brasil. Vai piorar ainda, porque vai ter o El Niño para arrepiar o negócio. Mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer é o Brasil simplesmente arrumar confusão com os Estados Unidos, como aparentemente o atual governo decidiu fazer, né? E aí fica lá dando uma de bom moço. Ai, as coisas estão fora da convenção internacional, etc. Tal. Chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista várias vezes e, tipo assim, agora vem dar uma de coitado, meu. Tipo assim. E continua falando mal do cara. Tipo assim, nossa, pessoal, nós estamos com um problema severo. Tipo, só tem um candidato viável para, tipo assim, nós, ou vou dizer assim, o Brasil como um todo. Eu não vou dizer nós, vai, o Brasil como um todo. Tem um candidato que vai fazer o Brasil se ferrar menos. Não quer dizer que não vai se ferrar, vai se ferrar, mas menos. E o outro, que é o atual presidente, tipo assim, pode fazer o Brasil se ferrar de uma forma extremamente grosseira e bizarra. Algo que a gente não viu na história ainda. Quer dizer, eu até acho que a gente viu, tá? Quando eu era pequeno, a gente tava na mesma situação que a gente vai chegar, certo?
Quando eu era pequeno era difícil, assim, as compras eram difíceis, nossa, era tudo caro. A gente vai chegar nesse ponto, infelizmente. A gente, vírgula, porque eu não moro no Brasil, certo? Tem outros 200 países melhores para você viver, tá? E quando eu digo melhor, não é porque o IDH é melhor, ou a educação é melhor, ou qualquer coisa é melhor. É porque você tem o direito, como ser humano, de decidir aonde você vai educar seu filho. Você tem direito, como ser humano, certo? De decidir como o seu filho vai ser medicado ou não, certo? No sentido de. Você sabe o que eu tô falando? Não tô falando de qualquer medicação, tô falando no sentido de prevenção. Tem países que permitem você ter determinados cuidados com o seu filho se você quiser, né? Não é o caso do Brasil. O Brasil, quer dizer, você pode colocar ou na escola particular, que é super cara, que vem viabilizar você ter 10 filhos, se você quiser, porque é tudo caro, você não vai ter dinheiro para pagar, ou você coloca na escola porcaria do governo, certo? Que vai fazer seus filhos ser bem traumatizados, e é isso, certo? Tô falando por experiência própria. Estudei escola pública, então experiência própria. Ah, Afonso, mas você é inteligente, você entrou na USP, etc. Eu estudei sozinho em casa. Porque se dependesse da escola, desculpa, não ia funcionar. Não ia funcionar. Zero chance. Certo? Então, quer dizer, estudei sozinho no meu quarto, parecia aqueles. Eu tinha um papel, minha mãe comprava umas folhas, que era uma folha, não era sulfite, era o tamanho da sulfite, mas era papel jornal. Era o jornal, ele era amarelo. Ele era amarelo e era tão fino quanto o jornal. Eu ia lá e escrevia as fórmulas matemáticas que eu tinha que decorar, como é que calcula o número de ângulos internos de não sei o quê. Coloquei tudo. E eu tinha uma parede que eu pegava uma fita durex e eu colava na parede, assim, aquilo ali. E aí eu aprendi, colava. Aí no outro dia aprendi alguma coisa lá, quando eu preenchia uma folha eu colava na parede. Todo dia de manhã eu acordava e eu revisava cada folha que tinha do passado. Cada folha. Chegou uma hora que a minha parede tinha umas 30, 40 folhas penduradas na parede. Todo dia de manhã eu acordava, tipo assim, cada vez eu tinha que acordar mais cedo, porque eu olhava e tinha que decorar tudo. Eu não ficava feliz em decorar. Fui fazer a FUVEST, entrei na universidade, fui muito bem, mas tipo assim, não dependeu da escola pública. A escola pública, foi bem terrível. Nem a fórmula de Bhaskara eu aprendi direito na escola pública porque o desgraçado professor não sabia explicar, entendeu? Tipo, quem me ensinou a fórmula de Bhaskara como funcionava foi o meu pai, que era professor de matemática, inclusive. Ele me explicou. Quer dizer, ó, tem duas. Não entendi que tinha uma equação que tinha duas soluções, entendeu? Para um x² mais x menos tanto, sei lá, você entendeu? Igual a zero. É isso. Mas, infelizmente, o Brasil tá nessa onda aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, pessoal. Enquanto isso, tem pessoas que estão felizes no Brasil, certo? Como disse o Lula falou que o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, resolveu chamar o cara de latino-americano frustrado. Eu sou um latino-americano frustrado, pessoal. Eu sou um latino-americano frustrado. Mas eu posso te falar uma coisa: esses juízes do Maranhão, eles não são frustrados. Eles não são. Pô, 3 milhões de reais no mês? Ah, com certeza frustrado não é. Frustrado é quem paga essa carga. Aqui, ó, todos nós aí. Até na comida tem que pagar a carga para carregar esses caras. É isso aí, a gente fica frustrado. Então, sim, somos que nem o secretário americano, Marco Rubio, somos frustrados. Só que no meu caso eu sou um brasileiro frustrado. Encontro o juiz aí, ó, esse aí tem frustração zero. Lulinha, frustração zero. É isso aí. Vamos ver o que a gente tem pela frente. Vamos finalizar por aqui. Parabéns aos magistrados do Maranhão aí. Deve ser bem reconfortante ver uma população tão miserável, sem esgoto, e você ganhando 3 milhões de reais e ainda dando uma de socialista, falando que os empresários têm que pagar mais dinheiro do lucro para vocês poderem ganhar mais dinheiro ainda. Desculpa, pessoal. É que eu sou um frustrado. Eu sou um brasileiro frustrado. Paciência. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.